Não dá, mano, são 00:40 e eu tô aqui gravando vídeo porque eu não me aguento lendo as coisas que o nego fica falando nesse canal. Você vive no mundo da lua, velho, no mundo da lua. Esse vídeo, até então, é o conteúdo mais importante que eu tô gravando pro canal. E pô, mano, foi mal, mano, mas eu vou te deixar triste. Tu vai se sentir um merda mesmo. Mas aí você tem duas opções: ficar revoltadinho, ignorar tudo que eu disse e continuar vivendo uma vida de ilusão, ou cair na real e viver a realidade. Vocês são muito iludidos a respeito de enriquecer investindo. Recentemente eu postei um vídeo falando sobre o Barsi, que ele não é o rei dos dividendos. Tem gente que ganha mais que ele, e o ponto principal do vídeo é até isso: gente que nem focou em dividendo e recebe mais dividendo, tem mais patrimônio que ele, mais novo que ele, porque ele ficou muito famoso por ser o maior CPF da bolsa. Mas a maioria dos investidores tem holdings, tem fundos, então tem outros investidores maiores do que ele que conseguiram mais patrimônio, até mais novos, e mais dividendo também, sendo que dividendo não muda merda nenhuma. Já tem vídeo no canal sobre isso, eu não vou me estender nesse assunto. O ponto do vídeo era: o Barsi receberia mais dividendos se ele não tivesse focado em dividendo. Botei estudo lá, aula na descrição de mais de 1h30 que eu fiz, gratuita, top, mostrando outras pessoas que investiram de outras formas e conseguiram resultados melhores. Aí uma pessoa comentou o seguinte, que foi o que me fez gravar esse vídeo aqui: o Lírio é dono da Videolar, ele não ficou rico com a bolsa, a Barsi foi só no buy and hold. O Lírio é um dos bilionários que eu citei no vídeo, e teve outros comentários falando a respeito do Lírio. Não, porque o Lírio ganhou dinheiro empreendendo, não foi investindo. Deixa eu te falar um negócio: ninguém ficou rico investindo, ninguém. Ou veio de família rica, igual o Luiz Alves veio, que ganhava bem também. Tem o Guilherme Afonso, outro bilionário, que também veio de família rica, tinha empresa da Caterpillar lá. Tem o Lírio que montou a Videolar, outras empresas também. Tem um monte de investidor aí que ganhou muito dinheiro com fundos de investimento. E não foi diferente com o Barsi. Amigo, você acha mesmo que hoje em dia ele tem tipo 4 bilhões de reais de patrimônio e ele aportava tipo R$100 de hoje por mês? R$1.000, R$4.000? Acorda pra vida, cara. Pô, é porque você não estuda, mas se você tivesse lido a desgraça do livro dele, eu ia estar comentando esse tipo de coisa. Porque o que a pessoa vê? O cara, filho de imigrante, morava no cortiço, a pessoa acha que ele sempre foi pobre e ficou pobre pra sempre, e na pobreza ele foi aportando e ficou bilionário sendo pobre e aportando. Não, filho. O cara estudou, se formou, tem mais de uma faculdade, montou empresa, vendeu empresa. O cara aportava muito dinheiro, igual qualquer outro investidor, porque investimento não deixa ninguém rico. Investimento multiplica aquilo que você tem. Se você é duro, você vai continuar duro. Se sua condição já é melhorzinha, pô, vai melhorar ainda mais sua condição. Pô, sua condição é boa, mas vai melhorar muito mais sua condição. Provavelmente você vai ser multimilionário. Agora, se sua condição é extremamente boa, aí, meu parceiro, você pode chegar aí na casa dos billions. É assim que funciona. Eu fico vendo muita gente, por exemplo, às vezes criticando alguns produtores de conteúdo aqui do nicho de investimento, porque ganharam muito dinheiro vendendo, por exemplo, o curso de investimento e não com investimento. E papo reto, tá tudo bem. Nenhum problema, não sou contra vender o seu conhecimento. Na verdade, eu super apoio. E quando eu critico essas pessoas aqui no canal, eu falo sobre a maneira que ela tá vendendo, o que ela está vendendo. Aí tem alguns pontos que eu não concordo com algumas atitudes. Mas continuando no raciocínio, assim como eles não ganharam dinheiro investindo, ninguém ganhou dinheiro investindo. Apenas multiplicou o que tinha. Por exemplo, eu já ganhei dinheiro com investimento? Já, cara. Esse ano, por exemplo, minha carteira rendeu R$220 mil. É dinheiro pra caraca, mano. Mas por quê? Porque eu sempre foquei em aportar mais. Meus primeiros R$100 mil eu fiz com 18 anos, ensinando matemática, porque eu me desenvolvi nessa área e empreendi nessa área. E é assim que a vida funciona, meu parceiro. Todo mundo que tem um patrimônio muito bom e que investe, ganhava bem. E investiu para multiplicar esse valor. E eu quero voltar aqui no exemplo do Barsi, porque eu quero fazer umas contas com vocês. E também quero falar mais sobre a história dele. Mostrar aqui trechos do livro dele, para vocês verem que o Barsi ganhava bem. Ele não era um pobre coitado que ficou juntando migalha todo mês e ficou bilionário. Tô entrando aqui numa calculadora de juros compostos. O Barsi, de acordo com o livro dele, tá na bolsa há uns 50 anos, porque ele começou por volta dos 30 e hoje em dia ele tem 80 e pouco. Vamos ver quanto que você teria que investir hoje em dia para daqui a 50 anos ter 4 bilhões de patrimônios naquela época de lá, porque não vai ter os mesmos poder de compra que hoje em dia. Então a taxa que eu for utilizar anual de juros, vou botar aqui 8%. Vamos supor que, desconsiderando a inflação, você conseguisse isso aqui. E é só por exemplo, não vem ficar me perturbando, a inflação é tanto, vai cagar, mano. Fazendo essa conta aqui, com essa taxa a gente saberia quanto a gente teria lá no futuro, depois de 50 anos, a valor presente. Ou seja, daqui a 50 anos a gente teria mais do que o apresentado na conta de patrimônio. Porém, o quanto que aquele patrimônio no futuro valeria hoje em dia? Entendeu? Vou começar as contas com R$5 mil de aporte por mês.
Coisa pra caraca, fora da realidade da maioria das pessoas. Daqui a 50 anos você teria 32 milhões de patrimônio a valor presente, ou seja, daqui a 50 anos você teria um patrimônio com poder de compra de 32 milhões de hoje em dia. Cara, tá muito longe de 1 bilhão, né? Nem 4, 1 bilhão. Então veja, o Barsi, na época dele, a valor presente aportava mais de 5 mil reais por mês, meu parceiro. Ele não era um pobre coitado, não. Ele foi um pobre coitado. Depois ele começou a ganhar bem. 10 mil, mano. 65 milhões ainda tá muito longe. Supondo uma rentabilidade de 20% ao ano dele. Absurdo. 8% de inflação. Média aí. Ou seja, 12 líquidos. Aumentei pra tentar ajudar na parada. Aporte de 50 mil reais por mês. Teríamos passado do bilhão, mas não chegaremos ainda em 4. Ficou claro pra você, cara? Você acha mesmo que o Barsi, ele era um pobre coitado e foi aportando migalha e ficou bilionário? Vamos ler o livro dele agora comigo, página 38. Ele fala nessa foto que tá aparecendo aí pra vocês, ele tava lá com um trabalhinho maneiro, mano. Não sei quanto que tava pagando, mas ele falou que não era mal. E ele saiu, e quando ele saiu, o cara que deu emprego pra ele falou: cara, você tá maluco? Mó empregão, você tá ganhando bem, você vai sair? Ele falou: cara, nunca me interessei em trabalhar pro governo, porque eu achava que o funcionalismo público era mal pago. E olha só, sempre alimentei a próxima página. Ambição de ganhar mais. É o que eu vivo falando aqui no canal. Quer ter um bom patrimônio no futuro? Foca em ganhar mais, cara. Investimento não vai fazer milagre nenhum na sua vida. Vamos continuar. Nessa foto aí, ele tá dizendo que criou uma corretora, cara. Tinha ali uma participação de 10 a 12%, se aumentou depois, não se sabe, né? Falaram, mas começou com isso. Meu amigo, você sabe que corretora movimenta dinheiro pra cacete, né? E naquela época que a bolsa tava começando, quem que tava interessado naquilo era só gente rica, praticamente. Tu acha que gente dura ia saber de bolsa, de querer aprender bolsa? Cara, provavelmente só tinha cliente muito rico, mano. Tipo, o cara milionário pra época. Milionário na época, que é um absurdo. Ele mesmo fala lá no livro de gente muito endinheirada ali que tinha contato com ele. Ele fala até mesmo do Lírio, ou seja, o Lírio lá, mano, que é endinheirado, falando dele lá na época. Ou seja, provavelmente tinha muita gente com muito dinheiro nesse comecinho da bolsa se interessando. Ele pegou o inicinho dessa questão de corretora, não tinha muitas. Então imagina, poucas corretoras, muita gente com muito dinheiro. Mano, é muita grana. E ele fala lá no vídeo: rapaziada, eu ganhava dinheiro com corretagem. Além de ser o dono lá da corretora, ganhar os lucros da corretora, ele também era tipo assessor de hoje em dia. Ele ganhava dinheiro com corretagem, por exemplo. Dos clientes, com participação patrimonial. Eu não faço a menor ideia de quanto era a corretagem na época, né? Porque agora é tudo taxa zero, mas antes não era assim não, mano. Começou a ser tudo taxa zero por conta dos banquinhos aí fazendo coisa taxa zero. Aí os concorrentes também tiveram que entrar nessa questão de zerar a corretagem, mas antes não era assim. Ele até fala que depois que ele começou a melhorar de vida, conseguiu comprar um carrinho, tudo, a ex-esposa dele botou ele na justiça querendo mais dinheiro. E nessa parte ele fala, por exemplo: olha, eu tinha assim ganhos de corretagem de ações. E mesmo assim dava uma boa quantia, ou seja, ele ganhava bem com isso. E aí ele diz lá no livro que em 1971 ele vendeu a corretora. Quem sabe o mínimo de empresa, de empreender, acompanha vídeo no YouTube, sabe que quando você vende uma empresa que dá dinheiro, é dinheiro pra caraca. Você faz lá o valuation da empresa, pô, vai lá ver o Shark Tank lá, meu parceiro, se tu não entende. Depois que ele vendeu, ele continuou como autônomo, com os clientes que ele tinha, ganhando corretagem, trabalhava em outro lugar, era jornalista ainda. Então ele tinha grana, não se iluda. Ninguém ficou rico investindo. Ficou rico quem focou em ganhar mais. E aí separava uma parte todo mês pra investir, porque é assim que funciona. Vamos fazer mais algumas continhas? 20 anos investindo com aquela taxa lá de 8% real. 100 mil reais por mês. 50 mil reais, mano. Dá nem pra comprar um carro. 20 anos pra juntar isso. 500 reais, 284 mil em 20 anos. Dá nem pra comprar uma casa direito. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não vão ter um bom patrimônio. Eu não tô falando aqui pra você que tá aportando 100 reais, 500 reais, parar de aportar. Ou que você não deveria aportar, porque tem gente que é burra. Assiste o vídeo e já teve vídeo que eu já falei coisa parecida e teve idiota comentando: ai, mas eu acho que todo mundo deveria investir, independente do... Não é isso que eu tô falando! Eu tô falando que você tem que focar em ganhar mais. Investimento é secundário. Investimento é secundário. Bota isso na sua cabeça. Investimento é secundário. Eu comecei a trabalhar ganhando 1.000 reais por mês. Não me sobrava nada, gastava tudo. Sei lá, em 2020, não sei. Eu tenho até um gráfico disso lá no Banco Inter, cara. Aí eu continuei essa pira, ganhar mais, ganhar mais. Comecei a ganhar 2.500. Juntei quase nada, porque eu só gastava com um monte de coisa, porque eu sempre fui duro. Então quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu gastava
tudo, velho. Eu era McDonald's, comprava tudo que eu nunca tive a oportunidade de comprar. Então eu não guardei nada. Daí no ano seguinte, eu comecei a ganhar 4 mil. E aí eu separava milão por mês. Nessa época aí, eu já tava trabalhando com matemática. Desde o começo, desde os R$1.000, foi sempre trabalhando com matemática. Tanto até que eu tenho um canal principal, Matemática em Evidência. Daí em 2023, foi quando eu fiz meus primeiros 100 mil, eu tava aportando tipo R$10.000 por mês. E foi por isso que eu juntei 100 mil. E é assim que todo mundo que tem um patrimônio interessante juntou esse patrimônio, meu parceiro, ganhando bem. Não existe milagre, não. E os investimentos me ajudam a multiplicar tudo que eu venho construindo. E já vou responder uma parada, mano, que sempre tem, mano. Igual eu já falei sobre um aluno do curso lá. O Joca aqui, pô, mano, o cara, acho que ele fez 18 agora. Já deve ter mais de R$500 mil de patrimônio. No caso, ele empreendeu na Shopee, né? Importando da China e vendendo produto físico na Shopee. E também citei vários amigos meus, né? Porque eu era concurseiro. Foi isso que também me ligou a matemática. Vários amigos meus que passaram em alguma coisa hoje em dia estão ganhando, por exemplo, 7 mil, 8 mil reais. Tem parceiro aí que passou em medicina, pô, vai ganhar mais de 20 contos, provavelmente. Conheço médico aí que ganha 40 mil. Esses dias tava em cal aí com os malucos que, pô, estudaram programação escambau, hoje em dia tá ganhando em libra, em dólar. Eu dei alguns exemplos pra mostrar pessoas que focaram em ganhar mais, que eu conheço, e conquistaram um bom salário, estão buscando mais e com certeza vão ter um bom patrimônio no futuro. E aí sempre tem um maldito que tá no buraco e fica trazendo os outros pro buraco junto com ele. Ele fala, ai gente, mas são realidades totalmente diferentes, não se comparem. Eu sou a pior pessoa pra você me mandar esse tipo de mensagem, porque, meu filho, eu era duro. Eu sou de São João de Miritica, no Rio de Janeiro, Pavuna, dá um Google aí. Todo mundo que eu citei também veio do zero, meu parceiro. É que você é um encostado, cara, não quer nada da vida. Ou só quer mesmo, porque fazendo faz. Aí tem que ficar falando esse tipo de coisa, porque eu e a galera que eu citei somos julgamentos ambulantes da sua incompetência. Aí você tem que diminuir a gente ou invalidar nossas conquistas pra você não se sentir tão mal. Então, papo reto, você que tá assistindo agora, se compare sim, cara, mas pra se inspirar, mano. Não com pensamento negativo. Nossa, até agora eu não consegui isso. Ah, os caras conseguiram um bagulho tão novo. Ah, eu tenho 30 anos e ainda não, pô. Não, mano, o pensamento que você tem que ter é, caraca, mãe, tá certo mesmo. Tem que focar em ganhar mais. Senão eu tô ferrado. Pô, o Logan conseguiu, o Ciclano conseguiu. Pô, dá pra chegar lá, é se inspirar, mano. Recentemente levei um inscrito lá do meu canal principal, junto com um dos editores que eu tenho, que inclusive também foi inscrito lá do canal, pra ir no rodízio de japa, mano, tudo pago. E esse moleque me acompanhava desde quando ele tinha 12 anos. Desde quando eu comecei a produzir conteúdo de matemática, tudo, ele pegou muita dica lá no canal, aprendeu a estudar e tudo, e na primeira tentativa dele num concurso, com 15 anos ele passou em primeiro lugar. E sabe qual é esse concurso, mano? Pra ser oficial da aeronáutica, piloto de caça. E o que não falta é exemplo para dar, porque eu trabalho com isso há 5 anos com o público. Você tem que querer, cara, tem que querer. Se tu não correr atrás, mano, pô, velho, vai dar merda, não cai no papinho desses caras aí que abre a calculadora de juros composta e bota a taxa nominal, bota um período de 60 anos e você botando, caraca, meu filho, tu quer... 60 anos, até lá Jesus até voltou. Aí nego fazendo cotinha. Aí quanto que eu preciso aportar por mês pra viver de renda? Para de cair nessas bobeiras, mano. Papo reto, pra finalizar o vídeo, vamos continuar aqui com as contas? Vamos fazer mais alguns estudos. 20 anos de aporte, 8% de taxa de juros líquido, e vou botar aqui agora um aporte de R$1.000 por mês. R$500 mil, cara, pra 20 anos, isso é pouco, mano. O que tu consegue fazer com isso, cara? Vai comprar uma casa e olhe lá, mano, dependendo do lugar, né? Se tu é de cidade grande, assim como eu, assim, pô, Rio de Janeiro, São Paulo, vai um lugar aí do sul, cara, não consegue comprar, mano, uma casa num lugar maneiro. Só se for, assim, no meio do mato, um lugar mais ruinzinho, ou no estado aí que, pô, não sou esses maiores, enfim. É um pouco subjetivo, mas convenhamos, não é muita coisa. Até porque demorou 20 anos pra você ter isso, pra chegar lá e você gastar e não ter nada, só a casa. Se você comprasse a casa. E, mano, mais uma coisa, não me venha com... Ah, mas isso aí é fora da realidade, a maioria dos brasileiros que não sei o que, meu parceiro. Isso é autossabotagem que você tá fazendo. É mais uma vez você tentando invalidar o que eu tô dizendo pra você se sentir melhor. Porque eu não tô nem aí se não é a realidade da maioria das pessoas. O que eu tô fazendo aqui é te dizendo a verdade. Eu também não quero fazer parte da maioria. Se você quer, problema é teu, mas eu não quero. E independente do quão duro é a realidade é a realidade. Não tem como escondê-la, não tem como contorná-la. Não adianta dar desculpa, não adianta levantar bandeira de protesto. Cala a boca e trabalha, mano. Isso é o que você pode fazer. E é isso que eu tô ensinando pra todo mundo aqui. Bora fazer o nosso, senão nós tá ferrado. Vou aumentar pra 2.000. Um melão. Ó, chegamos no melão, depois de 20 anos. Mas, mano, pense alto, cara. 20 anos. Queira ter 1 milhão ano que vem, em 2 anos, 3 anos, 5, o mais rápido possível. Vamos supor que essa pessoa que junta R$2.000 tem uma renda de 6. Aí sobra 4,
Ela paga as coisas dela lá, aluguel, que não sei o que, tem um cônjuge, ajuda lá nas contas também. Beleza, mas ela não vai viver uma vida maneira com esse salário. Cara, a gente pensa muito pequeno mesmo. Esses dias me peguei pensando, pô, velho, hoje em dia eu ganho tanto. Antigamente, meu sonho de salário era tipo 8 mil, 10 mil. Caraca, mano. Até eu comprar uma casa que o salário vai demorar, uma casa maneira, um lugar maneiro. Pô, uma Eurotrip, mano, é 20 mil reais por pessoa. Pô, cara, que merda. Se eu quero levar minha mãe, meu pai, eu e minha mina, minha esposa do meu pai, né? Que meus pais são separados, dá 100 mil reais. Como com salário de 10 conto eu faço isso? Como que eu vou conseguir proporcionar grandes coisas pra quem eu amo? Uma casa pro meu pai, tá ligado? Aposentar meus pais, minha mulher. Pega a visão, mano. Pensa grande. Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. 4 mil, 2 milhões. Já começa a ficar um pouco interessante. Mas pra mim mesmo, o mínimo seria 5 milha. Dá pra ter uma vida bacana. E pra isso você teria que investir 9 mil reais por mês. Pra daqui a 20 anos ter esse poder de compra de 5 milhões de hoje em dia. Enfim, de qualquer forma, esquece essa pira de investimento, cara. Eu fiz essas contas todas só pra mostrar que realmente a realidade é essa. Tem um grande patrimônio, quem ganha mais, quem aporta mais. E você tem que focar nisso e não bota limite nos seus ganhos, mano. Vai trabalhando, vai tendo ideia, vai fazendo concurso, vestibular, empreende, vai se virando. Pra você acelerar seus resultados e ter uma vida digna desde agora. Fechou? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Vocês sabem que eu sou eternamente grato por isso. Quem quiser aprender a investir e a ganhar mais comigo, Método Paz aí na descrição. Hoje em dia o Método Paz é um curso de investimento também sobre ganhar mais. Já tem algumas aulas lá sobre isso. Porque como eu falei, é o principal, mano. E também adicionei lá na plataforma pra quem é concurseiro e vestibulando. Isso vai de bônus com o curso. Entrevista com o 01 aí, cara. Medicina, gente que passou em medicina, no ITA, na SpaceX, na AFA. Enfim, oficial da aeronáutica, do exército, da marinha, cara que tá trabalhando embarcado, gente que passou em medicina, como eu falei. Vou chamar pessoas de outras áreas também. E só a galera que passou nas cabeças, mano. Pra quem estiver estudando pra concurso, vestibular, conseguir aprender a estudar com os melhores estudantes do Brasil. Todo ano eu vou em baile, com os primeiros colocados no concurso, vestibular. Vou contando meu trabalho lá no canal principal, então eu tenho muito contato. E em breve lá no curso também tô querendo lançar umas entrevistas com quem já fez bufunfa, igual eu fiz lá com o Joca. Tentar achar uma rapaziada aí que já fez uma grana e fazer umas entrevistas aí com o nego dando dica, mano. Vai ser interessante. E antes de eu me despedir, já respondendo algumas pessoas aí que estão perguntando. Vai ter Black Friday? Não vai ter. E nunca vai ter nenhuma promoção, igual nunca teve. O curso vale o que vale, mano. Por que eu vou fazer promoção? Não sou marqueteiro não, filho. Pô, sou professor, instrutor. Esse sempre foi o meu trabalho. Então o que eu vendo é meu conhecimento. O meu conhecimento vale aquilo ali, por isso nunca vai ter nenhuma promoção. É isso, um grande abraço e um beijo. Até o próximo vídeo.